De um tempo pra cá, a gente começou a ouvir muito sobre feminilidade, como falar, como se portar, como uma mulher deve ser, mas como tudo que começa a ser muito falado, começam também algumas distorções. E o grande problema disso é que algumas mulheres não se identificam com esse estereótipo que está sendo vendido muitas vezes e por isso elas acreditam então que elas nunca vão conseguir alcançar essa feminilidade. Se esse é seu caso, fica aqui comigo que eu tenho certeza que as coisas que eu vou falar vão te ajudar muito. Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre feminilidade. Bom, gente, quando a gente fala sobre feminilidade, a gente tá vendo muitos perfis, né, no Instagram falando sobre esse assunto. Eu confesso, assim, que eu vejo vários perfis que eu acho extremamente inteligente a forma que esse assunto tá sendo explorado, mas eu também vejo vários perfis que às vezes eu tenho a impressão que elas confundem um pouco essa feminilidade com a feminilidade da adolescência, típica da adolescência. Eu não sei se faz sentido, mas eu imagino que isso aconteça porque elas querem de alguma forma imitar essa pureza da adolescência, sabe? Ali do começo da adolescência. E aí, por isso, elas trazem isso como um estereótipo de feminilidade que deva ser seguido na vida adulta. Só que o que acontece é que daí começam algumas regrinhas que a gente fica parecendo umas menininhas, né? E não mulheres femininas. Um exemplo é sobre a cor das unhas, por exemplo. Muito tem se falado sobre as unhas têm que estar sempre clarinhas, sempre tons neutros. E eu acho que, assim, isso é uma grande bobeira. A cor da unha, isso por si só, não diz nada sobre você, não diz sobre a sua feminilidade. Aí eu vejo mulheres que nem se sentem bem com tons de nude, por exemplo, e aí ficam ali se forçando ou tentando se encaixar em uma coisa porque foi falado que se elas não fizerem a unha nesses tons, elas vão ser menos feminina. Assim, o que pra mim não faz o menor sentido. E aí vocês podem falar, né? Nossa, Gabi, mas você sempre tá com tons claros. Sim, mas eu sempre tô com os tons claros porque eu gosto dos tons claros. E não é de forma alguma porque eu acredito que eu vou passar uma imagem de mais feminina com a cor da minha unha. Não dá, né? Assim como usar só vestido, usar só saia. Uma vez eu conversei com uma menina que ela falou assim, Gabi, eu não consigo usar vestido, eu não consigo usar saia. Eu fico me sentindo uma palhaça, porque eu nunca fui... minha mãe, quando eu era criança, não colocava saia, vestido em mim. Então, hoje, quando eu coloco, eu olho no espelho, eu não acho bonito, eu não acho que eu fico confortável, não é uma coisa que eu me sinta bem usando. E aí, só que eu vi na fala dela esse peso, assim, de pensar que se ela não usa vestido, se ela não usa saia, ela tá sendo menos feminina. E aí, mais uma vez, eu tô aqui pra falar pra você, assim, gente, para de ouvir essas coisas. Isso não quer dizer nada. Tem como você tá com uma calça muito mais feminina, muito mais modesta do que um vestido. Tem vestido que as meninas usam que marcam tanto que, assim, a ideia da modéstia ali do vestido já deixou de existir completamente. Então, não se apega também a um tipo de roupa. É claro, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que estar bem vestida, a gente tem que estar bem arrumada, a gente tem que ter, sim, esse cuidado com a modéstia, mas de forma alguma tem que ser uma regrinha, assim, de eu tenho que usar saia, eu tenho que usar vestido. Não, isso não faz o menor sentido. Uma outra coisa que eu vejo muitas amigas reclamarem, né, por acharem que por essa característica elas não vão ser consideradas femininas, que é de falar firme, de conversar normal, de ter opiniões, de se posicionar em alguns assuntos. Foi criado essa ideia mesmo, né, esse estereótipo da moça ali toda doce e que ela não se posiciona, ela fala sempre baixinho, tá sempre usando um vestido florido e as unhas clarinhas. Assim, gente, isso, não preciso nem falar, né? Não faz o menor sentido. Mas aí entra no grande problema. Qual que é o problema da gente ficar pensando em feminilidade e pensando nessas características? Quando a gente se preocupa com a feminilidade e se preocupa com esses pontos, a gente deixa de se preocupar com o que de fato te faz feminina. Você de fato se torna mais feminina quando você está mais ligada a essas características de mulher, de ser alegre, de ser doce, de tentar deixar os ambientes em que você estiver inserida de uma forma mais alegre, de uma forma mais leve. A mulher tem essa...
maior abertura ao sacrifício, né? É muito típico das mulheres. Talvez seja até por conta da maternidade, né? Que é um grande chamado a se sacrificar. E aí, por conta dessa maior abertura ao sacrifício, a gente consegue exercer essa feminilidade de muitas formas, porque a gente consegue cuidar de uma pessoa que talvez ninguém queira fazer isso, mas a gente vai fazer, porque a gente tem esse senso um pouco maior de sacrifício. A gente consegue deixar de fazer alguma coisa ali que a gente queria, porque a gente tá vendo a necessidade, uma outra necessidade, e a gente vai ter que ceder e suprir essa necessidade. Um outro ponto, que isso eu sempre percebo e sempre fico admirada com como nós mulheres, nós somos muito atentas às emoções e às necessidades das pessoas ao nosso redor. Teve um dia que tinha uma colega no trabalho chorando. E eu comentei depois com o meu irmão, né? Ah, você viu? A fulana tava chorando hoje. E ele, não. E assim, pra mim tava tão visível, tava tão claro ali, sabe? Que ela tava muito mal, que ela tava chorando de verdade. E é assim mesmo, porque nós mulheres, a gente tem esse hábito. Isso não aconteceu só uma vez. Tem várias situações que eu percebo alguma coisa e aí eu comento com meu pai, com meu irmão, com meu namorado, e eles não perceberam. Justamente por serem homens, né? As mulheres têm essa atenção mais aguçada de conseguir olhar e ver quem tá bem e se preocupar. Teve um retiro que a gente fez uma vez, e o padre, ele queria jogar vôlei, eu acho. Não, jogar futebol. E ninguém quis lá naquele momento e tal, ninguém quis. E aí eu lembro de uma amiga que ela ficou tão compadecida ali, porque, poxa vida, o padre queria jogar e nenhum dos meninos quis jogar com o padre. E ela foi saindo, assim, chamando vários amigos, tentando que eles jogassem. Depois o padre saiu e os meninos decidiram jogar. Ela foi desesperada procurar o padre, porque ela falou, agora eles estão jogando. Assim, isso é só uma mulher para ter esse cuidado, para ter essa gentileza de pensar em tudo isso e tentar cuidar, né? Esse instinto materno de querer cuidar, de querer proteger, de querer, de alguma forma, conseguir suprir as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é ser mulher, isso é ser feminina, é você estar preocupada com essas coisas. Não é se preocupar com detalhe de cor de unha, com se tá usando vestido ou se não tá. Outra característica de mulher, isso eu lembro muito da minha mãe quando era criança. Sabe aquela história de, ai mãe, eu tenho um trabalho para entregar amanhã, eu preciso de uma cartolina. Era incrível como a minha mãe, ela tinha alguma ideia, ela tinha algum jeitinho, ela tinha alguma solução para os problemas. Mulher é assim, né? Ela vai ali e vai rodeando até que ela chega na solução. O homem já é mais direto, mais prático. Ah, não tem, e não tem o que fazer, e pronto, e não vai fazer nada. Já a mulher, ela não se contenta com isso, ela vai tentar de alguma forma encontrar uma saída para os problemas. Nesse aspecto ainda, é o que eu acabei de falar, né? Os homens, por serem mais diretos, mais práticos, mais racionais, eles tendem a deixar muitas discussões, conversas, um tom um pouco mais sério, mais pesado. E aí é papel da mulher, né? Trazer essa leveza, trazer esse outro lado, de deixar as coisas mais leves mesmo, de deixar o mundo deles mais colorido. Então é isso, a gente deve se preocupar com o que de fato nos torna mais mulher, o que de fato a gente consegue entregar para os outros, um carinho, um aconchego ali com a nossa presença. Pode ter certeza que ninguém vai ser influenciado porque você tá com a unha vermelha ou porque você tá com a unha nude. Isso não é relevante para ninguém. Malemar, as pessoas vão observar isso. Então se preocupa, se você quer ser essa mulher um pouco mais feminina, se preocupe de fato em agregar, em querer entregar esse carinho, esse aconchego, essa característica típica das mulheres para as pessoas que estiverem ao seu redor. Deixa essa história de estereótipo, de uma regrinha pronta de lado. Espero ter te ajudado. Um beijo!